Hello, hello, welcome back, guys. Another Sunday. Então, galera, this week we're going to talk about models of advice. Então, nessa semana vamos falar sobre verbos modais de conselho, né? Algum tempo atrás a gente viu os models of ability, que são os verbos modais de habilidade, que é o famoso can e could, né? Que muitos aqui já conhecem. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os de conselho, que são bem menos falados, mas a gente usa muito no dia a dia, que é o famoso should, ought to or must, ok? Essa do meio aqui, ela é um pouco diferente, então a pronúncia dela é ought to, é como se fosse só um OT, talvez, e o to no final, mas é a mesma coisa do should, vocês vão ver agora em seguida. So, let's get going. So, para vocês entenderem um pouco melhor, what is should? O que que é should? Should, galera, no português a gente entende como que deve ou deveria fazer algo, tá? Lembrando que ele é sempre usado para conselhos, né? So, advice, giving a recommendation, it's a good idea, né? Então, dando uma recomendação que isto é uma boa ideia. For example, you should study more. Você deveria estudar mais. Não é algo que eu estou te obrigando, mas é um conselho, né? Or you should drink more water. Você deveria ou você deve beber mais água, né? Então, continua sendo um conselho. E aí a gente tem o not, né, para a gente colocar no negativo, continua o mesmo verbo, que é o should, só que agora ele se torna shouldn't, né? Shouldn't. Or should not, né, se você não quiser colocar na contração. So the negative form is shouldn't, advising against something. Essa palavrinha against, galera, é contra, tá, no português. Então, é conselhando contra alguma coisa. So, for example, you shouldn't eat so much sugar. Você não deve ou não deveria comer muito açúcar. Or you shouldn't go to bed late. Você não deveria ir se deitar muito tarde ou ir para a cama muito tarde. Então, shouldn't é a mesma coisa do should, só que agora de forma, né, negativa. E qualquer um deles, galera, sendo should or shouldn't, não importa, ele sempre vai ser seguido de um base verb, tá? O base verb, galera, é um verbo base mesmo, então é um verbo sem nenhuma modificação, nem no início, nem no final do verbo, tá? Então tem que ser o verbo cru, né? Como dizemos. So, you should go, né? You should goes, não pode. You should to go, não pode. You should going, não pode, tá? Então, ele é sempre usado o verbo cru, né, em seguida. Alright, depois disso, galera, temos o famoso ought to. Ought to, ele é menos usado, principalmente no Brasil, porque ele, na verdade, tem o mesmo sentido do should, tá? Ele é a mesma coisa do should, só que qual que é a diferença? Que ele é mais formal. Então, em conversas de emprego, entrevista de emprego, ou com um chefe, né, com pessoas mais respeitosas, we use ought to no lugar do should. Mas não necessariamente o should vai ser desrespeitoso, tá? Pode usar também o should, mas o ought to ele te dá mais autoridade, vamos dizer assim. So, ought to é igual ao should, but more formal and less common. Querendo ou não, ele é menos comum, né? Porque ninguém fala formalmente o tempo todo. Nem em português ninguém faz dessa forma. So, you ought to exercise regularly. Você deve, né, ou você deveria se exercitar com frequência. Essa palavrinha regularly, todo mundo vai traduzir como regularmente, né? Pode ser também, tá, galera? Mas é no sentido de com frequência, ou algo do tipo. So, you should exercise regularly, mesma coisa, tá? Então, ele só muda, né, o verbo de should para ought to. Lembrando que o ought, ele é um combo, tá? Então, sempre vai ser usado os dois juntos, tá? Ought to. E o to, ele vai sempre com ought, não com o verbo que vem em seguida, ok? Então, he ought to apologize. Ele deve se desculpar. Or he should apologize. Ele deveria ou ele deve, né, também se desculpar. Mesma coisa. Então, key difference, qual que é a diferença entre eles? O ought to uses o to. Essa é a única diferença, que o ought ele vai ter que sempre ter o to em seguida, não importa. So, you ought to study. Você deve estudar. Enquanto o should does not, né? Lembra que o should é sempre seguido do base verb, que é o verbo base, então ele não pode nunca ter um to aqui em seguida, tá? Então, you should study, ok?
Então, bem simples, tranquilo de entender. E aí vamos para o mais diferente, que é o must, né? Alguns já devem conhecer, mas o verbo must, ele também é um advice, mesmo ele sendo meio que uma obrigação, uma necessidade, ele sempre se encaixa no verbo modal de conselho, né? Então, what is must? Must, galera, it's an obligation or a necessity. Então, uma obrigação ou uma necessidade. So, it's necessary, you have no choice. É algo necessário. Você não tem escolha, tá? Igual should é um conselho, então você ainda tem escolha. Você pode seguir a cabeça da pessoa ou seguir seus próprios pensamentos, né? Já no must, não. No must ele é meio que uma obrigação. É quando você realmente tem que fazer aquilo. For example, you must wear a seatbelt. Seatbelt é o cinto do carro, né? Então você deve usar o cinto do carro. Students must arrive on time. Os alunos devem chegar no horário. Então é algo que você deve fazer, ok? Não é um conselho, é uma obrigação ou uma necessidade. Ele também pode ser usado como strong advice, como um conselho forte, né? Então, stronger than should, ele é mais forte do que o should, né? Então, it's very important, tá? Tem que ser algo muito importante. So, for example, you must see that movie. It's amazing. Você deve assistir aquele filme, né? É maravilhoso. Então, é algo que você deve fazer. É um conselho muito forte, mas não tem como eu te obrigar a assistir o filme, ok? Or you must try this restaurant. Mesma coisa, você deve experimentar esse restaurante, você deve ir neste restaurante, ok? Então, mas não é algo que eu posso te obrigar, é um conselho bem forte, né? Uma recomendação bem forte. So, must is stronger than should, né? O must, ele sempre vai ser mais forte do que o should. It's not just advice, it's almost an order. Então, ele não é só um conselho, ele é quase uma ordem, como se eu estivesse te ordenando a fazer algo, ok? Alright, folks, e é isso então. Agora um little practice para vocês fazerem. Então, vocês vão passar a página aqui, vocês vão responder essas frases, né? Complementar aqui as lacunas. Aqui no canto direito, vocês vão ver algumas dicas, né? Então, strong advice, recommendation, obligation, advice, é de forma formal, né? Formal, e strong recommendation, ok? E aí, vocês fazendo isso, galera, vocês pausam o vídeo aqui, para não ver as respostas ainda. E pausou? Estou esperando. Alright, guys. Então agora vocês pausaram. Vocês vão ver aqui agora as respostas, tá? Então aqui você tem um gabarito para vocês mesmos se corrigirem. E é isso, galera. Till next time. Quem tiver interesse em fazer o little homework, né? Tem uma tarefazinha aqui, que é o quê? Write 3 pieces of advice for a friend. Vocês vão escrever três conselhos para um amigo. E 3 rules for a workplace or school. 3 regras, né, para um local de trabalho ou escola, ok? Great job today, guys. I will see you next time. Take care.